Canais e vias navegáveis são essenciais para o transporte marítimo, mas nem todos são fáceis de atravessar. Algumas dessas rotas são traiçoeiras, com correntes violentas e passagens extremamente estreitas, exigindo os capitães mais experientes para navegá-las. No vídeo de hoje, exploraremos os 15 canais e vias navegáveis mais extremos do mundo. Número 15. Canal de Corinto. Entre todos os canais desta lista, o Canal de Corinto, na Grécia, talvez seja o que possui a história mais rica. Este canal artificial conecta o Golfo de Corinto ao Golfo Sarônico, ligando o Mar Jônico ao Mar Egeu. Durante o reinado do imperador romano Nero, iniciou-se a construção do canal, utilizando prisioneiros de guerra judeus. No entanto, após a morte de Nero, os planos foram abandonados e o projeto permaneceu inacabado até que a República Helênica retomou a construção em 1881. Devido à sua estreiteza, as altas paredes do canal e a tendência do calcário a desmoronar em deslizamentos de terra, o canal tornou-se perigoso para grandes embarcações. Como resultado, o Canal de Corinto é utilizado quase exclusivamente por pequenas embarcações de recreio. O Canal de Corinto, além de sua impressionante engenharia, desempenha um papel cultural e simbólico importante para a Grécia moderna. Com apenas cerca de 25 metros de largura e paredes rochosas que chegam a 80 metros de altura, ele é um dos canais mais estreitos do mundo ainda em operação. A travessia do canal é tão apertada que muitos navios precisam ser guiados por rebocadores para evitar colisões com as paredes. Apesar de sua limitação para grandes navios, ele se tornou uma das atrações turísticas mais visitadas do país, oferecendo passeios de barco e vistas deslumbrantes do topo de suas pontes. Além disso, é palco de esportes radicais, como bungee jump, o que o transforma em um destino não apenas de navegação, mas de aventura. Desde 2021, o canal passou por obras emergenciais após deslizamentos de terra, destacando a necessidade constante de manutenção em razão da erosão natural das rochas calcárias que compõem suas margens. Seu uso continua limitado, mas sua importância histórica e sua beleza natural garantem sua preservação como patrimônio nacional. Número 14. Canal de Houston. O Texas é um dos estados economicamente mais importantes dos Estados Unidos, e faz sentido que abrigue um porto e um canal massivos que facilitam todo o seu comércio. Conhecido como Canal de Houston, oferece uma via para embarcações entre a cidade de Houston e o Golfo do México. Inaugurado em 1914, o canal permitiu que Houston substituísse Galveston como o principal porto do Texas, sendo considerado preferível, pois Houston está mais no interior e, portanto, menos suscetível a danos causados por furacões. Assim, o canal de Houston continua movimentado, e hoje é considerado o segundo maior porto dos Estados Unidos. Número 13. Canal Volga-Don. Os rios Volga e Don são duas das vias navegáveis mais importantes da Rússia, e o canal Volga-Don que os conecta é, sem surpresa, bastante importante também. A construção do canal foi iniciada pelos otomanos no século XVI, mas, após condições climáticas adversas e invasões russas dificultarem a construção, o esforço foi abandonado após cerca de um terço ter sido concluído. A iniciativa foi retomada por Pedro, o Grande, mas também falhou. Somente em 1948, uma tentativa bem-sucedida de construção finalmente começou. Inaugurado em 1952, o canal de 101 quilômetros de comprimento possui 9 eclusas de câmara única e atualmente fornece a conexão navegável mais curta entre o Mar Cáspio e os oceanos do mundo. Assim, devido ao seu uso contínuo até hoje, é considerado uma das maiores conquistas industriais da União Soviética. Número 12. Grande Canal Pequim-Hangzhou. A China é lar de muitas infraestruturas importantes, e o Grande Canal Pequim-Hangzhou se destaca não por ser muito tecnológico, mas por ser muito antigo. Com cerca de 1.700 quilômetros de extensão, é o canal mais antigo e mais longo do mundo. Sua construção começou no século V a.C. e, mais ou menos, atingiu seu tamanho atual por volta dos anos 1200.
Construído para transportar mercadorias e criar um sistema de comunicação unificado entre o norte e o sul da China, foi um dos projetos de infraestrutura mais importantes da história chinesa. Até hoje, ainda é amplamente utilizado para facilitar o comércio. Embora sua idade avançada signifique que inúmeras reparações foram feitas e que inundações causaram danos extensos em alguns momentos, o grande canal Pequim-Hangzhou permanece como um testemunho atemporal da engenharia imperial chinesa. O grande canal Pequim-Hangzhou é um verdadeiro monumento da engenharia antiga, com sua construção iniciada há mais de 2.500 anos. Ele atravessa 7 províncias chinesas e conecta os rios Yangtze e Amarelo, funcionando como uma artéria comercial vital desde os tempos imperiais. Durante a dinastia Yuan, o canal foi ampliado e sistematizado para atender às necessidades da capital, Pequim. Mesmo hoje, ele é utilizado para o transporte de carvão, grãos e materiais de construção, sendo uma alternativa ecológica ao transporte rodoviário. Em 2014, partes do canal foram reconhecidas como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o que intensificou os esforços de restauração e preservação das seções históricas. Além do papel econômico, o canal possui enorme importância cultural, com cidades como Suzhou e Hangzhou, famosas por suas paisagens fluviais e pontes históricas, se tornando centros turísticos e artísticos. A China também tem promovido a revitalização do canal como rota cultural e ecoturística, com cruzeiros fluviais e atividades educativas para mostrar sua herança milenar. O projeto ainda prevê o uso sustentável do canal para lidar com problemas ambientais urbanos. Número 11. Canais de Xochimilco. Embora existam muitos sistemas de canais bonitos, poucos podem ser considerados patrimônio mundial da humanidade, como os canais de Xochimilco, na Cidade do México. Localizados em um bairro ao sul da atual Cidade do México, os canais têm 170 quilômetros de extensão e conectam os 18 bairros dessa área, juntamente com 14 vilarejos ao redor. Eles datam de um período anterior à colonização espanhola do México. Curiosamente, canais como os de Xochimilco costumavam cobrir toda a Cidade do México. Mas, devido às invasões espanholas, à diminuição dos níveis de água e a outros fatores geográficos e políticos, apenas os de Xochimilco restam hoje. Agora, eles são uma via navegável multifuncional, pois o canal não apenas facilita o comércio, mas também abriga muitas atrações turísticas, como um serviço de gôndolas coloridas e a super assustadora Ilha das Bonecas, que é uma ilha supostamente assombrada, cheia de carcaças de bonecas rachadas. Portanto, se você visitar o México, sugiro conhecer os canais de Xochimilco. Os canais de Xochimilco são remanescentes da complexa rede hidráulica construída pelos povos mexicas, também conhecidos como astecas, para cultivar alimentos nas chinampas, que são ilhas artificiais feitas de vegetação, lodo e madeira. Esse sistema agrícola, extremamente eficiente e sustentável, permitiu o florescimento da Grande Tenochtitlan, a capital asteca. Com cerca de 170 quilômetros de extensão ainda preservados, os canais de Xochimilco são não apenas uma atração turística vibrante, com trajineras coloridas e festividades culturais, mas também um ecossistema delicado que abriga espécies endêmicas como o axolote, um anfíbio em perigo crítico de extinção. Desde 1987, o local é considerado Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, mas sofre pressões constantes da urbanização, poluição e queda no nível da água. Diversos projetos ambientais e comunitários estão em andamento para preservar esse patrimônio, promovendo a agricultura ecológica nas chinampas e ações de educação ambiental. A revitalização dos canais é vista como crucial tanto para a história viva do México quanto para a biodiversidade única da região, sendo um exemplo de como tradição, natureza e cidade podem coexistir, se bem cuidadas. Número 10. Nan Madol. Embora Veneza possa ser lar do sistema de canais artificiais mais famoso do mundo, o menos conhecido Nan Madol é o equivalente de Veneza no Pacífico. Localizado na ilha de Pohnpei, que não deve ser confundida com a cidade italiana de Pompeia, nos Estados Federados da Micronésia, Nan Madol
foi a capital da dinastia Saudeleur até cerca de 1628 e consiste em uma série de pequenas ilhas artificiais ligadas por uma rede de canais, provavelmente criadas por volta do ano 1200. Cada pequena ilha servia a um propósito especial e, em seu auge, a cidade sustentava cerca de 25 mil pessoas. O que a tornava única era que dependia quase completamente de remessas externas para sobreviver, e, em um ato inteligente de manobra política, a cidade capital abrigava todos os chefes da área, o que garantia que os governantes da dinastia Saudeleur pudessem vigiá-los e garantir que não acumulassem muito poder. No entanto, após uma invasão por um poder vizinho, a cidade rapidamente entrou em declínio, e agora o local está amplamente abandonado e pouco visitado. Número 9. Canais de Bangkok. Bangkok é uma cidade conhecida por ser úmida, pantanosa e baixa. E, como resultado, é o lugar perfeito para um sistema de canais. Datando da fundação da cidade em 1782, esses canais historicamente serviram a vários propósitos importantes, pois eram consistentemente utilizados como meio de transporte, como fonte de alimento e água e como parte de várias cerimônias. Embora esses canais tenham sido ampliados durante o século XIX, no século XX, um sistema baseado em estradas tornou-se preferível e, em breve, muitos dos canais foram preenchidos para dar lugar ao tráfego de veículos terrestres. No entanto, apesar do fato de que os canais são menos extensos do que costumavam ser, eles ainda são muito importantes para a vida econômica da cidade, pois os 1.682 canais totalizam mais de 2.600 quilômetros de extensão e estão cheios de pequenos barcos que transportam mercadorias e pessoas pela cidade. Portanto, se você tiver a chance de visitar Bangkok, sugiro fazer um passeio de barco pelos canais para obter uma sensação autêntica desta cidade incrível. Número 8. Canal Danúbio-Mar Negro. De todos os canais desta lista, o que provavelmente tem a reputação mais negativa é o canal Danúbio-Mar Negro. Construído para conectar o rio Danúbio ao Mar Negro, é, em teoria, economicamente útil devido ao fato de que conecta indiretamente o Mar do Norte e o Mar Negro por meio do sistema de canais Reno-Meno-Danúbio, o que, por sua vez, permite que o norte e o sudeste da Europa sejam conectados por água. Agora, embora tenha sido construído com sucesso entre 1976 e 1987 pelo regime comunista da Romênia, uma tentativa anterior entre 1949 e 1953 permanece notória até hoje. Isso porque, em uma tentativa de construir o canal e eliminar minorias indesejáveis, as autoridades comunistas colocaram prisioneiros políticos, como agricultores desfavorecidos, membros de partidos políticos dissidentes e padres católicos e ortodoxos, para trabalhar como trabalhadores forçados. Eles foram alimentados com muito pouco, obrigados a utilizar máquinas primitivas como pás e picaretas, e no final, mais de 10.000 pessoas morreram no processo. Quando se considera ainda que o canal provou ser relativamente pouco utilizado, torna-se claro que todo o projeto pode ter sido um enorme desperdício de tempo, dinheiro e vidas inocentes. Número 7. Canal de Kiel. Embora os canais de Suez e do Panamá possam ser alguns dos canais mais famosos do mundo, é, na verdade, o canal de Kiel que é o mais movimentado do mundo. Localizado no estado alemão de Schleswig-Holstein, conecta o Mar do Norte ao Mar Báltico e, devido ao seu tráfego anual de navios ser de incríveis 32.000 embarcações, é uma enorme fonte de vitalidade econômica na região. A construção do canal começou em 1887, graças a uma mistura de interesses navais e pressões comerciais, e, em 1895, foi oficialmente inaugurado. Foi um sucesso instantâneo, sendo logo alargado para permitir a passagem de couraçados do tipo Dreadnought. Embora tenha havido um breve período em que foi uma via navegável internacionalizada após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, durante a maior parte de sua história, tem sido propriedade do governo alemão. Agora, a única desvantagem do canal de Kiel
é que suas pontes provaram ter uma altura livre muito pequena para permitir a passagem da maioria dos navios de cruzeiro. Apesar disso, ainda é uma enorme via de transporte marítimo internacional. E quando se considera que os 98 quilômetros de extensão do Canal de Kiel economizam aos navios uma média de 460 quilômetros em cada viagem, não é difícil entender por que o canal é tão utilizado. Número 6. Canais de Amsterdã. Embora os canais de Veneza possam ser o conjunto de canais municipais mais famoso da Europa, os canais de Amsterdã certamente ficam em segundo lugar. Também conhecida como a Veneza do Norte, Amsterdã começou a escavar seus canais durante sua era de ouro do comércio, no início dos anos 1600, em um gigantesco projeto de infraestrutura. 3 canais principais foram construídos, e casas foram erguidas ao redor deles. Quando o plano foi concluído, por volta de 1660, a cidade havia quadruplicado de tamanho e contava com um dos sistemas de vias navegáveis mais intricados e eficientes do mundo. Esses canais tiveram um papel essencial no comércio, ajudando a movimentar mercadorias pelo porto da cidade, além de servirem para o transporte diário das pessoas. No entanto, quando Amsterdã começou a perder importância econômica, a necessidade desses canais diminuiu. Ao longo do século XX, muitos deles foram aterrados para dar lugar a ruas, estacionamentos e até depósitos de lixo. Apesar disso, protestos intensos por parte dos moradores impediram que todos fossem destruídos. Hoje, cerca de 25% da superfície da cidade ainda é composta por canais utilizáveis, totalizando aproximadamente 105 quilômetros de vias navegáveis para serem exploradas. Número 5. Canal Rideau. No geral, a maioria dos canais está situada em regiões quentes o suficiente para que a água permaneça líquida o ano inteiro. Mas em Ottawa, capital do Canadá, o Canal Rideau vai contra essa lógica. Ligando Ottawa ao Rio São Lourenço e ao Lago Ontário, o Canal Rideau tem cerca de 200 quilômetros de extensão e foi concluído em 1832 pelos britânicos como uma medida defensiva contra os Estados Unidos. Na época, as relações entre os dois países estavam longe de ser amigáveis, e após a Guerra de 1812, havia um temor real de um novo conflito. Assim, o canal foi construído como uma rota estratégica entre Montreal e Kingston. Por sorte, ele nunca foi utilizado para fins militares, mas rapidamente ganhou valor econômico. À medida que a economia da região crescia, o canal passou a ser utilizado para o transporte de mercadorias entre Montreal e a região dos Grandes Lagos. Com o tempo, porém, o surgimento de ferrovias, rodovias e canais mais diretos reduziu sua relevância comercial. Hoje, o canal é muito mais utilizado para atividades de lazer. Durante o inverno, quando congela completamente, o Canal Rideau se transforma em uma enorme pista de patinação, sendo um dos pontos mais queridos pelos moradores de Ottawa e visitantes. Número 4. Sistema de canais de Veneza. Quando o assunto são canais, poucos são tão icônicos quanto o sistema de canais de Veneza. Conectando várias partes da cidade, esses canais são verdadeiros corredores de água que permitem que pequenas embarcações se desloquem com facilidade. Eles começaram a ser escavados logo no início da fundação da cidade. Veneza foi construída sobre um pântano, e para torná-la habitável, os primeiros moradores precisaram drenar partes da lagoa, cavar canais e reforçar as margens. Após a drenagem, os canais foram revestidos com estacas de madeira resistentes à água, principalmente de amieiro, cravadas na areia e na lama, criando plataformas que se tornaram quase tão sólidas quanto pedra. A cidade conta com uma infinidade de pequenos canais que serpenteiam por entre construções históricas, mas o mais famoso deles é o Grande Canal, uma via de grande porte que funciona como a principal rota de transporte da cidade. No passado, as gôndolas, barcos longos e finos, ideais para canais estreitos, eram o principal meio de locomoção. Hoje, essas embarcações estão mais voltadas para o turismo, enquanto barcos motorizados e táxis aquáticos dominam o tráfego. O sistema de canais de Veneza também é marcado por pontes célebres, como a Ponte Rialto, uma estrutura branca e ornamentada, finalizada em 1591. Com cerca de 28 milhões de turistas por ano, não é exagero dizer que os canais de Veneza são os mais visitados do mundo.
Número 3. Canal do Panamá. Embora existam muitos canais importantes no continente americano, nenhum é tão crucial quanto o Canal do Panamá. Localizado no Istmo Panamenho, ele liga os oceanos Pacífico e Atlântico, eliminando a necessidade de contornar o extremo sul da América do Sul ou o norte do continente para mudar de lado. Apesar da influência dos Estados Unidos na região, foram os franceses que tentaram primeiro construir o canal, vislumbrando uma oportunidade lucrativa. No entanto, os franceses não estavam preparados para os desafios de engenharia impostos pelo clima úmido e pelas chuvas intensas, que tornavam as escavações quase impossíveis. Para piorar, o canal tinha uma parte central elevada, além de uma prevalência de doenças tropicais letais. Apesar de o canal ter apenas 82 quilômetros de extensão, os franceses perderam o controle do projeto após investirem 300 milhões de dólares e registrarem mais de 22 mil mortes. Foi então que os Estados Unidos assumiram o comando. Por meio de ações diplomáticas controversas e força militar, os norte-americanos viabilizaram a independência do Panamá, assumiram a construção do canal e lucraram enormemente com ele. Inaugurado em 1914, o Canal do Panamá conta com 3 conjuntos de eclusas e capacidade para navios de grande porte, movimentando até hoje uma enorme quantidade de comércio global. Desde sua inauguração em 1914, o Canal do Panamá revolucionou o comércio marítimo global ao reduzir em milhares de quilômetros o trajeto entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Em 2016, o canal passou por uma das maiores expansões da sua história, com a inauguração das eclusas de Neo-Panamax, que permitem a passagem de navios até 3 vezes maiores do que os anteriores. Essa ampliação foi uma resposta direta ao crescimento do comércio internacional e à necessidade de acomodar embarcações cada vez maiores. Atualmente, mais de 13 mil navios cruzam o canal anualmente, movimentando cerca de 5% do comércio marítimo mundial. A receita gerada é vital para a economia do Panamá, representando aproximadamente 40% do produto interno bruto do país. No entanto, o canal também enfrenta desafios como a redução do nível da água do Lago Gatun, agravada pelas mudanças climáticas, o que tem levado a restrições temporárias no número de navios que podem cruzar por dia. Mesmo com esses obstáculos, o Canal do Panamá segue sendo uma das obras de engenharia mais estratégicas e importantes da história moderna. Em 2025, o Canal do Panamá voltou ao centro de uma polêmica internacional após o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar publicamente sua intenção de recuperar o controle da hidrovia. Trump criticou as tarifas cobradas pelo Panamá, classificando-as como exorbitantes, e expressou preocupação com a crescente influência chinesa na região, especialmente devido à presença de empresas de Hong Kong, operando 2 dos 5 portos ao redor do canal. Em declarações feitas em sua rede social, Truth Social, Trump afirmou que, se os Estados Unidos não retomarem o controle do canal, algo muito poderoso vai acontecer. As declarações de Trump geraram reações imediatas. O presidente do Panamá, José Raul Mulino, respondeu firmemente, afirmando que o canal é panamenho e dos panamenhos, e que não há possibilidade de renegociar sua soberania. Mulino também negou qualquer influência chinesa na operação do canal, destacando que as tarifas são estabelecidas por processos públicos e transparentes, sem interferência de governos estrangeiros. Analistas interpretam as ameaças de Trump como parte de uma estratégia para reforçar a posição dos Estados Unidos em negociações comerciais e geopolíticas, especialmente diante da crescente presença da China na América Latina. A situação destaca a importância estratégica contínua do Canal do Panamá e as complexas dinâmicas de poder que o cercam no cenário internacional. Número 2. Canal de Suez. No campo do comércio marítimo, poucos canais são tão impactantes quanto o Canal de Suez. Situado no Egito, com 193 quilômetros de extensão, ele conecta o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Atualmente pode acomodar embarcações de até 77,5 metros de largura, mas nem sempre foi assim. As origens do Canal de Suez remontam à antiguidade,
com a possível construção de um canal conhecido como Canal dos Faraós, que ligava o Rio Nilo ao Mar Vermelho. Como o Rio Nilo conecta-se ao Mediterrâneo, isso teria criado uma rota indireta entre os dois mares. Contudo, essa passagem se perdeu com o tempo, e durante séculos, potências como o Império Britânico transportavam tropas e suprimentos em carroças puxadas por cavalos até o Mar Vermelho, onde eram embarcados rumo às colônias asiáticas. Diversos impérios consideraram escavar um canal, entre eles venezianos, otomanos e até o governo napoleônico francês. Mas a construção só se concretizou graças a uma parceria entre um Egito praticamente independente e a Companhia Francesa de Suez. O projeto teve início em 1859 e foi concluído em 1869, transformando-se rapidamente em uma rota comercial indispensável para várias nações. Apesar disso, a instabilidade política da região causou interrupções no uso do canal, como durante as guerras árabe-israelenses, entre 1967 e 1975, quando a passagem foi fechada. Mais recentemente, incidentes como o bloqueio causado pelo navio Ever Given em 2021 e pelo Affinity V em 2022 causaram atrasos. Mesmo assim, o Canal de Suez hoje opera com fluidez e continua sendo essencial para o comércio mundial. O Canal de Suez é uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta, e sua importância econômica e geopolítica é imensa. Cerca de 12% do comércio mundial passa por ele, especialmente petróleo, gás natural e contêineres com mercadorias. Em 2021, ele ficou mundialmente famoso após o bloqueio causado pelo navio cargueiro Ever Given, que ficou preso por 6 dias, paralisando cerca de 400 navios e causando prejuízos estimados em bilhões de dólares. Após esse evento, o Egito acelerou os planos de ampliação e modernização do canal, criando faixas paralelas e aprofundando trechos cruciais para evitar novos incidentes. O governo egípcio também vem investindo em infraestrutura e logística ao redor do canal, com a criação da Zona Econômica do Canal de Suez, um megaprojeto que visa transformar a área em um centro industrial e comercial de alcance global. O canal continua sendo controlado pela Autoridade do Canal de Suez, e as tarifas de passagem são uma das principais fontes de receita para o governo egípcio. Seu papel continuará sendo vital à medida que o comércio global aumenta e novas tensões geopolíticas surgem. Número 1. Passagem do Noroeste. Embora pouco utilizada, a Passagem do Noroeste possui um passado lendário e um futuro promissor, especialmente com o avanço do aquecimento global. Durante décadas, os britânicos tentaram encontrar uma rota pelo Ártico, mas todas as expedições falharam. Somente em 1906, o norueguês Roald Amundsen conseguiu completar a travessia. Ele teve sucesso por utilizar um barco pequeno, uma tripulação reduzida e por contar com o conhecimento dos povos inuites da região. No entanto, sua rota era tão rasa que não servia ao transporte comercial. Com o tempo, novas pesquisas foram realizadas, mas em 1914, a inauguração do Canal do Panamá praticamente encerrou qualquer esperança de tornar a Passagem do Noroeste comercialmente viável. Foi apenas nos anos 2010 que o derretimento do gelo, causado pelas mudanças climáticas, reabriu a possibilidade de navegação. Empresas canadenses poderiam, em teoria, economizar bastante tempo e dinheiro utilizando a rota. Mas a ausência de portos e a resistência à mudança têm mantido o tráfego lento. Além disso, o local é extremamente sensível do ponto de vista ambiental. Especialistas temem que a navegação aumente a poluição e acelere ainda mais o derretimento do Ártico. Para complicar, existe uma disputa diplomática. Enquanto o Canadá afirma que a Passagem do Noroeste está em suas águas territoriais, os Estados Unidos e outras potências da Organização do Tratado do Atlântico Norte alegam que se trata de uma via internacional. Diante de tanta incerteza política, o Canadá hesita em investir na infraestrutura da região. Mas, se o aquecimento global continuar neste ritmo, a tentação econômica pode se tornar grande demais para o governo canadense ignorar.
Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!